Fala pessoal, Bruno aqui, e o que eu vou falar, né? Acertamos aí uma odd 30,59 na última rodada do Brasileirão. Acertamos a nossa tripla de marcadores na partida, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó, a gente colocou o Lucero pra fazer gol, ele fez no finalzinho o Endrick pra fazer gol e o Paulinho pra fazer gol. Odd de 30,59. Então se você não tá seguindo as entradas aqui dos vídeos, se você não tá inscrito no canal, tá dando muito mole, pô. Já se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações, dá essa moral pra gente que uma odd de 30,59 merece demais. Então bora lá com as dicas e palpites da sexta-feira, dia 8/12. A gente tem aqui 3 jogos lá no Campeonato Alemão, primeira divisão, segunda divisão. Vamos começar aqui com a primeira divisão do Campeonato Alemão, Hoffenheim versus Bochum. A gente tem aqui o Hoffenheim em sexto lugar com 20 pontos e o Bochum em 12º com 13 pontos. O Hoffenheim é uma equipe que começou muito bem o campeonato, mas parece que começou a querer dar uma oscilada agora. Já tem aqui 4 partidas seguidas onde não conseguiu vitórias. E o Bochum é um time que segue empatando bastante aqui no campeonato. A equipe vem de vitória aqui sobre o Wolfsburg na última partida, mas a gente tem aqui 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. No retrospecto caso e fora, a gente vê que o Hoffenheim não corresponde jogando nos seus domínios. A equipe é muito mais forte quando joga como visitante. O Hoffenheim é um dos melhores visitantes aí da competição. Mas aqui como mandante cai muito do seu rendimento. A gente só tem aqui uma vitória que foi contra o Wolfsburg, um empate e 4 derrotas. E o Bochum segue aqui no seu padrão de empatar bastante. Tem aqui uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 defesas bastante vazadas, com uma média de 2.2 e 2.4 aqui sofrido por partida, e a grande diferença fica lá no ataque, aonde o Hoffenheim tem um ataque de média de 1.5 feito, contra um Bochum que tem um ataque ruim de média de 0.7 feito por partida. O Bochum ficou aqui 1, 2, 3, 4 partidas sem conseguir marcar gols. E o Hoffenheim, por outro lado, marcou gol em todas as partidas, mas também sofreu gol em todas. Linha justa desse jogo aqui, Hoffenheim menos 0,25. Por mais que o Hoffenheim não tá correspondendo aí nos seus domínios, é uma melhor equipe, tem uma média boa aqui de gols marcados contra um Bochum que marca poucos gols, então a gente ficaria ali no máximo menos 0,25 mesmo. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de Hoffenheim menos 1, então tá muito esticado, tá muito além do que a gente colocou como linha justa, o que dá favoritismo lá pro lado do Bochum. Mas eu já comentei com vocês que eu não pego esses handicaps esticados, positivos, para essas equipes que tem essa média de gol marcado aqui muito baixa, 0.7. A gente viu aqui que de 7 jogos o Bochum ficou 4 sem marcar gols. Então a gente fica numa posição muito ruim, aonde no cenário que o Hoffenheim abre o placar primeiro, a gente tem muito pouco poder de reação para conseguir empatar a partida. Então eu não faço nada aqui, vou pular esse jogo. Também não gosto aqui do mercado de gols, justamente por causa dessa média baixa aqui do Bochum. Por mais que as duas defesas sofrem bastante gols, são bastante vazadas, eu prefiro ficar de fora, não vou fazer nada nesse jogo. Próximo jogo, lá na segunda divisão do campeonato alemão, Hannover versus Karlsruhe. A gente tem aqui o Hannover em sétimo lugar com 23 pontos e o Karlsruhe em 14º com 17 pontos. O Hannover vem aqui de derrota para o Paderborn. A equipe já tem aqui 3 partidas seguidas sem vitórias. O Hannover é uma equipe que está muito bem na competição, pegou aqui uma sequência muito boa no início, só tem apenas 4 derrotas até agora no campeonato. O Karlsruhe vem aqui de empate contra o Rostock. A equipe já tem 3 partidas seguidas sem derrota. O Karlsruhe é uma equipe que oscila um pouco mais que o Hannover, mas não fica tão distante ali dos números. A gente tem aqui 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas para o Karlsruhe. No retrospecto caso e fora, a gente tem aqui um Hannover muito forte jogando nos seus domínios. A equipe tem 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, perdeu apenas para o Hamburgo. E o Karlsruhe, como visitante, cai bastante aqui do seu rendimento, só conseguiu uma vitória, que foi contra o Osnabrück. Ele tem aqui uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente tem 2 ataques que correspondem, que fazem seus gols, sendo que o Hannover tem uma média bem superior à do Karlsruhe, de 2.4 contra 1.6 feitos, e a grande diferença fica lá na defesa, aonde o Hannover tem uma boa defesa de 0.9 sofrido e o Karlsruhe tem uma defesa bastante vazada de 2.1 sofrido por partida. Por causa dessas médias de gols aqui, a gente vai ter uma linha justa do Hannover menos 0.75. O Betano está oferecendo pra gente um Hannover menos 0.25. Então a gente está com 2 linhas abaixo do que projetamos como justo. Então tá muito bom isso daqui. Vamos pegar aqui o Hannover menos 0.25 com uma unidade na odd de 1.82.
Próximo jogo, Wiesbaden versus Braunschweig. A gente tem o Wiesbaden em nono lugar com 21 pontos e o Braunschweig em 17º com 8 pontos. O Wiesbaden é uma equipe que começou até bem o campeonato, começou aqui com um empate e 2 vitórias, depois pegou uma sequência ruim, onde ficou 6 jogos seguidos sem vitórias, depois conseguiu se recuperar, teve aqui um empate e 4 vitórias seguidas e agora deu uma derrapada novamente, vem aqui de 2 derrotas seguidas. O Braunschweig é um time ruim que só tem 2 vitórias no campeonato até agora, ele tá lá na parte de baixo da tabela brigando para não ser rebaixado. Quando a gente joga casa e fora, o Wiesbaden é muito forte jogando nos seus domínios, tem aqui 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E o Braunschweig como visitante não ganhou nenhuma partida e o detalhe é que grande parte delas ficou aqui sem marcar gols. Conseguiu marcar gols apenas em 2 partidas. E a gente pode ver muito disso aqui na média de gols das equipes. O Braunschweig tem uma média de 0,3 gols feitos por partida e tem uma defesa bastante vazada de 2,1. Contra um Wiesbaden equilibrado aqui, com a média de 1 gol feito e 1 gol sofrido por partida. Linha justa desse jogo vai ficar no Wiesbaden para vencer a partida, Wiesbaden menos 0,5. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de Wiesbaden menos 0,75. Então pra mim tá esticado, não tá legal. A gente vai ficar muito no limite se a gente pegar esse Wiesbaden menos 0,75 aqui. A equipe tem uma média de gols marcados baixa aqui, uma média de 1. Beleza que o Braunschweig tem uma defesa bastante vazada de 2,1. Mas eu não gosto, eu acho que é melhor a gente levar pro live. Vamos pegar esse Wiesbaden menos 0,25 aqui, ó, com uma odd de 2 pra cima. Beleza? Vamos aqui agora com o nosso bilhete pronto. Separei aqui pra gente uma dupla lá na segunda divisão do campeonato alemão. No jogo do Hannover versus Karlsruhe, over 1,5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. E no jogo do Wiesbaden versus o Braunschweig, dupla chance do Wiesbaden ou empate. A gente tem aqui uma odd de 1,58. Vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. E se você não tiver conta na Betano, vou deixar o link aí na descrição. Pega o link, abre a sua conta, garante seu bônus de boas-vindas aqui de 100% do seu depósito até R$500. Não fica de fora, não dá esse mole. Acabei de mostrar aí que a gente acertou uma odd de 30,59 na última rodada do Brasileirão. Então abre logo sua conta e vem fazer as operações aqui com a gente. E confere aí novamente se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, ativa o sino de notificações. A grande maioria do pessoal que está assistindo os vídeos aqui não está se inscrevendo. Então dá essa força aí pra gente, dá essa moral. Confere aí se você está inscrito e se não tiver, já se inscreve, que é muito importante aqui pra gente essa sua colaboração. Beleza? Então até um próximo vídeo aí. Valeu!